é necessário conquistarmos independência emocional e afetiva. Assumirmos a nossa individualidade, ser quem realmente nós somos. Precisamos ser independentes, não só materialmente, não só para algumas coisas na vida, porque a pior dependência é a dependência emocional. Nós precisamos ser independentes afetivamente de tudo que nos cerca e tende a nos oprimir com conceitos errados, equivocados de felicidade e bem-estar. Assumir a individualidade é muito importante com as dores de ser quem realmente a gente é. A individualidade pode ser atrapalhada pela questão do lado negativo da tecnologia, como a questão das redes sociais, por exemplo. As redes sociais têm causado um grande número de pessoas deprimidas. Nós já falamos sobre isso em outras publicações aqui no canal. Por causa da tendência que as pessoas têm de ficar comparando a sua vida, a vida dos outros. Porque nas redes sociais todo mundo se mostra muito feliz, muito bem-sucedido, né? Mentirosamente, é claro. Só que isso influencia emocionalmente as pessoas. E a partir disso, muitas pessoas se sentem agredidas naquilo que elas não têm, nos sonhos não realizados, se sentem com menos valor, diminuídas diante dessas pessoas que se mostram nas redes sociais superiores, né? Com a vida muito resolvida, muito maravilhosa. Porque somente quando se tem um relacionamento afetivo, por exemplo, pode se estar feliz. Porque não se pode ser feliz só, ir aos lugares só, viajar só. Porque as pessoas ficam colocando esse conceito nas redes sociais, na sociedade, de que só é feliz quem está bem acompanhado, quem tem um relacionamento. Isso não é verdade, isso é uma das grandes mentiras que são impostas às pessoas. E é preciso meditar sobre isso, desenvolver capacidade para estar bem a sós também. Porque quanto mais a gente se deixa influenciar por essa mentira, mais sofrimento e mais dependência nós vamos cultivando na nossa vida. Nós não podemos viver a vida de ninguém, ninguém pode viver na nossa vida. Nós podemos nos apoiar mutuamente uns aos outros e devemos fazer isso porque nós somos seres interdependentes. Mas ser interdependente não é a mesma coisa de ser dependente. Ser interdependente significa nos apoiarmos, convivermos, mas não vivermos em função um do outro. Ainda que nós participemos uns da vida do outro, não se deve impor a vontade própria na vida de alguém, não se muda as pessoas. Pode-se mostrar caminhos às pessoas, sugestões, e as pessoas seguirem se elas quiserem seguir, assim como nós. Nós somos obrigados a seguir a sugestão ou a vontade de alguém, porque a liberdade é o maior bem que nós podemos ter. E a liberdade só existe passo a passo com a independência emocional em outras áreas. Quanto mais você se torna dependente, menos livre você se tornará. E a independência afetiva é essencial para ter uma vida boa. A vida humana sempre vai ser produto do nosso próprio gerenciamento. Nós somos arquitetos da nossa própria vida. Isso é muito claro de a gente perceber. Não adianta viver a vida todo angustiado. Isso só trará doenças e nada vai resolver. Um outro exemplo seria o medo e não aceitação da velhice, por exemplo. Velhice do corpo, né? Porque a velhice do corpo nada tem a ver com a velhice da mente e da alma. Mas a sociedade nos impõe esse conceito de que só a juventude física, corporal é boa e agradável, quando isso é uma enorme mentira. Tem pessoas que são muito jovens fisicamente, mas que mentalmente e na vontade, na disposição, são pessoas super idosas, super velhas, né? E o contrário também é verdadeiro. Tem pessoas que têm uma idade já avançada, mas que são super joviais. Nós temos aí exemplos inúmeros na vida, na sociedade. E ademais também, pesquisas vêm trazendo que aqui no Brasil, em 10 anos, ou seja, em 2032, nós teremos mais idosos do que jovens aqui no Brasil. E aí, nós vamos ter uma sociedade, uma população brasileira de deprimidos em massa?
É isso que vai acontecer? Nós devemos saber que a fase mais avançada da vida humana tem as suas vantagens, sim, pode e deve ser uma fase alegre e satisfatória da vida, além de poder proporcionar mais tranquilidade, mais sabedoria às pessoas, bastando para isso que se cultive uma vida boa, uma vida saudável em todos os sentidos, emocional, espiritual, físico, né? É preciso manter o sentimento de utilidade em qualquer fase da vida, isso é primordial. E é aí que está o problema das pessoas envelhecerem. É o sentimento de inutilidade. O maior problema dessa existência nossa, seja para jovens, adultos ou idosos, seja para quem for, e que atinge um número absurdamente grande de pessoas, é a falta de sentido na vida. É preciso compreender que o vazio existencial, viver sem utilidade, na superficialidade, é a pior coisa na vida. Isso ocorre pela falta de interiorização, de autoconhecimento e de espiritualização. Nós somos até repetitivos em falar isso, mas é a verdade. Porque realmente viver como se não houvesse amanhã, como se a vida terminasse no túmulo, causa uma ansiedade absurda, angústia e depressão altamente destrutiva. Quanto mais o tempo passa, quanto mais a idade vai avançando e os sonhos não se realizam, não se concretizam, mais a tristeza e a angústia tomam conta da pessoa. E é extremamente difícil conceber a vida apenas material, sem a crença na vida espiritual, na reencarnação. Eu sempre falo, é muito triste viver assim, porque a pessoa não tem razão de viver, porque essa vida é muito limitada, ela é muito curta, ela é muito material, ela é muito cheia de altos e baixos. Como viver dessa forma, né? Viver essa ilusão de que a vida é só isso aqui, que não existe nada além disso, que não tem continuidade na vida, é muito limitado, é muito difícil viver assim. É muito triste, né? A vida dos materialistas. É muito difícil viver assim, pior ainda é morrer assim, né? Qual o sentido de viver aqui se tudo vai acabar, né? Com a morte física. Então nós devemos procurar viver bem em todas as situações, em todas as fases da nossa existência. Isso é questão de inteligência emocional. Na velhice, a pessoa deve continuar evoluindo, trabalhando dentro das suas possibilidades, deve passar a vida tentando ser cada vez mais saudável em todos os sentidos, em todos os aspectos, principalmente em relação ao aspecto espiritual e emocional. E ninguém reencarna nessa vida para não fazer nada. Nós temos objetivos de vida muito bem definidos, temos razão de viver muito definido. E não perceber isso, não levar isso em conta, levando a vida de qualquer jeito, resulta certamente na insatisfação, no vazio e na infelicidade. Nós devemos viver as emoções de todos os estágios da vida, né? Devemos cultivar o sentimento de caridade, de fraternidade, porque nós precisamos uns dos outros para viver, necessitamos de amparo mútuo. Isso, novamente, eu deixo frisado aqui, isso não é dependência, é interdependência, e é muito diferente uma coisa da outra. E somente nos sentindo úteis ao todo, através da caridade, da fraternidade, nós poderemos encontrar a alegria de viver e a paz. Então, a melhor viagem que nós podemos realizar nessa vida é a viagem ao nosso próprio interior. E essa viagem é imprescindível para todos nós. Somente assim nós vamos entender quem somos verdadeiramente, descobrir os nossos próprios potenciais, todos nós temos, as nossas tendências, as coisas que nós gostamos, porque nós temos que trabalhar, estudar e viver de acordo com o nosso dom pessoal. Cada um tem o seu dom, ninguém é igual. Nós podemos ser parecidos, mas não somos iguais. E nós não vivermos o que está dentro de nós, não exercermos os nossos dons, é nos matarmos em vida. É muito difícil viver assim. E nós somos muito mais do que um corpo andando aí sobre o mundo, sobre a terra. E nós podemos ir muito mais além do que nós imaginamos. Nós já vivemos em muitos lugares, já tivemos muitos corpos, muitas vidas. A vida não se resume nesta vida. E nós precisamos saber disso, nós precisamos entender isso, para nós ampliarmos a nossa consciência, nosso entendimento. Então, nos conectar ao nosso interior
a que realmente nós somos, nos leva a entender que após a morte, a vida nos aguarda abundante, rica, cheia de belezas, de oportunidades. E é reconfortante, sabe, pensar nisso. Vale a pena refletir sobre isso, desenvolver esse conhecimento na vida. E nós não podemos esquecer que o céu ou o inferno está na nossa consciência. Ele não é físico. Ele está na consciência. Nós determinamos a nossa vida, o nosso céu ou o inferno, o bom ou o ruim na nossa vida. Viver bem ou não depende de cada um de nós. Ninguém leva a felicidade a ninguém. Nós, novamente eu repito, contribuímos uns com os outros, nos amparamos uns aos outros, somos interdependentes, mas não podemos ser dependentes esperando que o outro traga felicidade para nós. Acima de tudo, nós precisamos construir a nossa paz, a nossa felicidade. E interpretar papéis leva a uma angústia, a um vazio existencial e a uma tristeza enorme na nossa vida. E tristeza e angústia levam a enfermidades e até a morte prematura. Nós sabemos já disso. Por isso é importante a gente refletir sobre essa independência emocional que devemos trabalhar na nossa existência. Não precisamos e nem devemos mais interpretar papéis. Isso é muito negativo. Nós devemos ir deixando essa persona de lado, que conforme explicou Carl Jung, se referindo às máscaras que nós usamos na sociedade, nós não podemos deixar isso dominar a nossa existência, devemos nos libertar dia a dia disso. Precisamos assumir quem realmente nós somos e construir um eu, uma individualidade baseada em virtudes espirituais e emocionais verdadeiros e alinhados com as leis universais divinas, e que nos encha de beleza, de plenitude existencial em qualquer fase da nossa vida e nas mais diversas condições que nos encontremos inseridos, né? Só assim nós podemos ser felizes. E nesse contexto, dentro disso, o estudo, o conhecimento de tudo isso, né? Porque não é só estudo intelectual, os diplomas que nos interessam. Aliás, o que mais nos interessa é o estudo da vida, do nosso eu, do que nós estamos fazendo aqui neste mundo, qual é o nosso papel verdadeiro neste mundo. E a meditação e a oração e a manutenção de bons pensamentos são poderosos meios para ajudar a qualquer pessoa a se conectar consigo mesma e com os bons espíritos que nos ajudam nesse sentido e assim podemos nos dispor a receber a ajuda deles. Evoluir o nosso destino neste mundo. Ampliar a consciência é a nossa principal meta, até chegarmos à perfeição relativa, porque a perfeição absoluta ainda está distante, mas a relativa é possível para nós. Através da compreensão das leis divinas, e não tenhamos dúvida que nós receberemos ajuda espiritual sempre que a gente pedir com humildade, com fé, fazendo, claro, a nossa parte, porque não adianta pedir e não fazer o que cabe a nós, né? Nós precisamos assumir a nossa parte nesse contexto. Então, quando nos surpreendermos tendendo a assumir papéis ou características impostas pela sociedade, por tendências sociais, que no mais das vezes são recheadas de futilidade, de preconceito, de coisas negativas e mentirosas, vamos refletir sobre tudo isso que nós estamos falando hoje. E voltemos ao nosso interior, sempre que nos pegarmos tendendo a nos influenciar, né, a outras pessoas, a outras vidas, principalmente nas redes sociais, vamos frear isso, voltemos ao nosso próprio interior e vamos orar, pedindo a Deus, a nossos anjos guardiães, a fim de recebermos iluminação e ajuda para que consigamos ter força para assumir nosso verdadeiro eu, alinhados às leis de Deus, com beleza, com dignidade e com sabedoria. Então, pessoal, se vocês gostaram dessa conversa de hoje, curtam aí o nosso vídeo para ajudar o canal, deem seu joinha, compartilhem com seus amigos e familiares e deixem aí seus comentários, suas perguntas, dúvidas, que sempre acrescentam muito para nossos estudos aqui no canal, tá bom? Obrigada, fiquem bem e até a próxima.